Boa tarde, boa tarde. Tarde de bênção, tarde de vitória para você, para sua casa, para sua família, em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, a semana ela começou, hoje é feriado, mas nós estamos aqui firme e forte no nosso propósito, 40 dias com essa série Você Nasceu para Vencer. Na nossa live fé de hoje nós vamos falar de um tema poderoso, de um tema que é profundo, na verdade, em nome de Jesus. Hoje que o Espírito Santo possa falar grandemente ao seu coração e que faça verdadeiramente essa live para você nesse dia, em nome do Senhor Jesus. É com alegria no meu coração que eu estou aqui para transbordar a palavra de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Essa palavra que transforma, essa palavra que muda situações, essa palavra que ela transforma da água para o vinho, ela transforma, ela traz alegria, ela traz renovo, em nome do Senhor Jesus. Eu já pergunto para você, você tem um coração rendido a Deus? Você realmente tem um coração rendido a Deus? Hoje nós vamos falar como ter um coração rendido a Deus. Hoje nós vamos mergulhar nesse tema profundo, em nome do Senhor Jesus. Um coração rendido é aquele que confia. Um coração rendido a Deus é aquele que obedece. Um coração rendido a Deus é aquele que submete ao Senhor mesmo sem entender tudo. Um coração rendido a Deus é um coração que obediente. Um coração rendido a Deus é um coração que confia em Deus. Um coração obediente é um coração que submete a Deus. E não é quando você entende, é quando você não entende muitas coisas na sua vida. Mesmo sem entender tudo, você decide no seu coração a obedecer. Você decide confiar, você decide se submeter à soberania de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que esse tema ele venha falar grandemente ao seu coração, é a minha oração nesse dia, em nome de Jesus, nessa tarde maravilhosa que o Senhor lhe preparou para mim e para você. Se alegre nessa tarde, se alegre nesse dia, esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor fez, nós nos alegraremos, nós nos regozijaremos nele. É um presente novinho que Deus ele deu para mim, ele deu para você em nome de Jesus. Nós passamos nessa semana passada, né? Passamos a Semana Santa, uma semana reflexiva, uma semana para que nós lembrássemos do sacrifício de Jesus na cruz, por mim e por você. Ele vive, ele reina, ele não está pendurado no madeiro. E hoje ele vive, ele reina, e ele está à destra do Pai, e ele vem nos buscar. E ele vem buscar uma igreja adornada, uma igreja preparada, filhos preparados, filhos que verdadeiramente se rendem a ele, em nome do Senhor Jesus. E nós não poderíamos começar essa semana com um tema mais poderoso do que esse, que é o que? Se render ao Senhor. Se render ao sacrifício de Jesus naquela cruz, por mim e por você. Quantas pessoas elas não se rendem ao Senhor? Elas não se rendem verdadeiramente ao Senhor, não entregam o coração a Deus, não confiam em Deus, não obedecem a Deus, não se submete a Deus. Mas eu estou aqui para trazer o recado de Deus para o seu coração. O Senhor, Ele busca coração que verdadeiramente são rendidos a Ele. Um coração que confia, um coração que obedece, um coração que submete a Ele. É isso que Deus Ele quer de mim e de você, em nome do Senhor Jesus. Ele não quer que você viva uma religião, viva uma religiosidade, não. Ele quer o seu coração. Ele quer o seu coração por inteiro, um coração rendido a Ele, um coração que verdadeiramente obedece, confia e submete. Em nome de Jesus. A palavra de hoje, a palavra-chave dessa live, coloca aí no seu caderninho, coloca no seu coração, é rendição. O que? Um coração é render-se a Deus, rendição. Palavra-chave, rendição. Tem um coração rendido a Deus. O que é rendição? Como assim rendição? Rendição é o que? Abrir mão. Abrir mão do controle, sabe? Aquela pessoa que abriu mão do controle
da vida dela, das decisões dela. Ela abriu mão. Rendição é o quê? Abrir mão do que eu acho, do que eu penso. E se render para algo maior do que até mesmo as suas decisões. Rendição é abrir mão. Abrir mão, sabe? Abrir mão. Coloca no coração aí, já coloca no caderninho. Eu preciso abrir mão. Abrir mão do controle. Abrir mão do controle. O que é rendição? É confiar em Deus. Acima das circunstâncias. É abrir mão e confiar em Deus acima das circunstâncias. Mesmo que tudo diz que não. Mesmo que pareça ser o fim. Você o que? Decide confiar em Deus. Apesar das circunstâncias. Rendição quer dizer o quê? É permitir que Deus ele molde a sua vida. O seu caráter. Que Deus ele molde a direção para a sua vida. É permitir que ele molde o seu caráter. E dar a direção para você. É permissão de Deus. É permitir Deus de agir na sua vida, na nossa vida. Isso é rendição. Quantas pessoas hoje elas tentam fazer do seu jeito. Não se rende a Deus. Não se rende o amor de Deus. Não se rende o sacrifício de Jesus na cruz. Não se rende para nada. Dura a servir, sabe? Aquela pessoa de nariz empinado, que não abaixa, não reconhece a soberania de Deus, não se rende a Deus. Deus, o Criador de todas as coisas, que te criou, que te formou, você não se rende. Quantas pessoas não se rendem a Deus? Mesmo Deus ele sendo bom, mesmo Deus ele abençoando, a pessoa não se rende a Deus. Não se rende, não tem um coração rendido a Deus, não confia em Deus. Ela acredita em tudo, ela acredita que ela veio do macaco, ela acredita que ela veio de uma explosão, mas ela não acredita em Deus. Ela não acredita num Criador que fez, que formou. É tão mais fácil crer num Criador que nos criou, que nos formou para a honra e glória dele, porque nós nascemos para vencer. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para andar por cima e não por baixo. Mas para isso, precisa ter um coração rendido ao Senhor. Tem que haver rendição. Tem que haver rendição, tem que abrir mão do controle. Sabe aquelas pessoas que falam assim, se não fosse eu, se não fosse Deus, querido. Esse ar que nós respiramos vem dele. O ar que você respira aí, ó. Vem dele. Vem dele. Ele está no controle de tudo. Ele é soberano sobre todas as coisas. Você precisa dar o controle da sua vida para ele. Nós precisamos dar o controle das nossas emoções, das nossas atitudes a ele, porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe o que é melhor. Permita que ele molde você. Permita que ele molde o seu caráter. Permita que ele dê a direção acertada para você. Às vezes você tem até hoje tomado decisões, caminhos errados para você. Ele tem a direção certa para a sua vida. Escolha trilhar essa direção do alto de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Se renda a ele. O convite do Espírito Santo para você hoje é se render a ele. É isso que Deus ele quer de nós, que nós venhamos nos render a ele. Não é o seu perfeccionismo, não é suas obras de imundície, não, é um coração rendido a ele. É isso que ele quer. Ele não quer que você fique igual Marta, querendo só servir, não. Ele quer um coração como o de Maria, rendido aos pés dele. Que tenha intimidade com ele, que tenha relacionamento verdadeiro com ele. Em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz em Salmos, capítulo 51, versículo 17, diz assim: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus.
Deus, ele não despreza. O que Deus, ele não despreza? Um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que se rende a ele verdadeiramente. Deus, ele não resiste. Deus, ele não está com as mãos encolhidas. Deus, ele não está com os ouvidos tapados. Aquele que clama, aquele que se rende a ele, ele ouve, ele responde, ele abençoa. Mas porque muitas vezes você não tem sido abençoado porque você não tem se rendido a Deus. Porque às vezes você está aí hoje, vivendo uma vida de derrotado, fracassado, porque você não se rendeu a Ele. Você não se rendeu a Deus e isso impede Deus de agir na sua vida. Ele quer que você se renda a Ele. Ele quer que você reconheça Ele em todos os seus caminhos. Porque é Ele que vai endireitar as suas veredas. Em nome de Jesus, então se renda a Ele. Em Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus quer que você se entregue a Ele. E é corpo, alma e espírito. Ele quer que você se entregue a Ele. Ele quer que você se renda a Ele de alma, espírito, de corpo. As três esferas, corpo, alma e espírito. Se render não é somente um ato emocional, não é emocional. É entrega total. É entrega das suas emoções. É entregar a sua vida verdadeiramente a Ele, as suas atitudes, a sua conduta. Você se entregar verdadeiramente a Deus. Um coração rendido a Deus. É um coração que se entrega a Deus em sacrifício. Uma entrega sacrificial, sabe? É entregar verdadeiramente, não é só um pouquinho. Deus, ele tem ciúmes de nós, sabia? Deus, ele tem ciúmes de você, ele tem ciúmes de mim. Ele quer que nós venhamos nos entregar a Ele totalmente. Não é só um pouquinho, não. O diabo, ele quer só um pouquinho. Ele não tem ciúme de nós. Ele quer que você se entregue um pouquinho para Ele. Só um pouquinho para Ele tá bom. Só um pouquinho pro pecado. Só um pouquinho pro engano. Só um pouquinho pros entretenimentos. Só um pouquinho para distrações. Ele não quer tudo. Ele até divide você com Deus. O diabo é assim. Ele divide você com Deus. Mas Deus não. Deus, ele tem ciúmes. O Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes de nós. Ele quer que nós nos rendemos a Ele. É de corpo, alma e espírito. É com todo o nosso ser. Nós devemos se render ao Senhor. Como sacrifício agradável a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus quer que você se renda a Ele hoje. Deus, ele está dando essa oportunidade para você hoje. Se renda a Ele. Em Provérbios 3, 5-6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o seu coração. Confia nele. Até hoje você tem ido na força do seu braço. Chega, fala hoje chega. Fala hoje chega, eu decido confiar no Senhor. Até hoje eu tenho ido no meu próprio entendimento, conhecimento, mas eu decido hoje confiar no Senhor. Confia nele. Confia nele. Em Provérbios 3, 5, 6 diz: confia no Senhor no seu coração. Não é só um pouquinho, não. Não é só pequenininho, não. É de coração inteiro. Assim como eu disse, Deus, ele não quer um pedacinho de você. Ele quer corpo, alma e espírito. Confia nele de todo o seu coração. Não se atribua no seu próprio entendimento. Reconheça ele em todos os seus caminhos. Ele vai endireitar as veredas da sua vida. Em nome de Jesus. Isaías 64, 8 diz: mas agora,
ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. E todos nós somos obras das Suas mãos. Presta atenção. Nós somos o vaso na mão do oleiro. Deus é o nosso Pai. Deus, Ele é o nosso Pai. Deus Pai. Ele não é somente o nosso Deus, Ele é o nosso Deus Pai. O Senhor é o nosso Pai. Nós somos o barro. E Tu é o que? O oleiro. E todos nós somos obras das Suas mãos. Nós somos obras na mão de Deus. Quantas pessoas elas querem ser Deus, quer dar ordens para Deus, quer fazer do seu jeito. Quando você decide fazer do seu jeito, você quer dizer para Deus, tipo assim, o que o Senhor fez não foi bom, não, eu vou fazer do meu jeito. Isso desagrada a Deus. Isso fere o caráter de Deus. Até quando você vai fazer do seu jeito? Não vai dar bom. Reconheça o Senhor. Se renda ao Senhor. Se renda à soberania de Deus. Ele é o oleiro. Você é o vaso. Nós somos barro. Nós somos vaso. Deus, Ele tem esse poder de nos fazer de novo. Deus, Ele tem esse poder de nos fazer de novo. Deus, Ele quer um coração rendido a Ele. Deus, Ele quer um coração rendido a Ele. E um coração também que não é rendido a Deus. É um coração que carrega o quê? Rancor. Um coração que carrega o quê? Mágoa, ressentimento. Um coração que se rende a Deus. Ele não guarda rancor. Um coração que se rende a Deus. Ele não guarda dentro dele a mágoa. Um coração que se rende ao Senhor. Ele é limpo. Um coração limpo. Um coração santo. Um coração rendido ao Senhor. O Espírito Santo de Deus, Ele trabalha em nós. Não tente viver. Recado de Deus para você e para mim. Não tente viver nas suas próprias forças. Não tente viver nas suas próprias forças. Um coração rendido a Deus é um coração de fé. É um coração que se rende, que tem fé, que pratica aquilo que aprende na palavra. Um coração que se rende ao Senhor é um coração obediente. Um coração que confia verdadeiramente quando tudo ao redor diz que não. Esse é um coração que se rende verdadeiramente ao Senhor. Exemplo de um coração que se rendia ao Senhor é o exemplo de Jesus. A palavra de Deus diz: aprendei de mim que sou mansa e humilde de coração. Aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus todos os dias. Jesus lá no Getsêmani, ele disse para o Pai, está lá em Lucas 22:42, diz assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo ele tendo, Deus enviou ele para pagar um alto preço, para levar os nossos pecados, para que hoje nós tivéssemos a vida dele em nós. Mesmo assim, Jesus, ele dava toda a honra e glória a Deus. Ele se rendia a Deus. Jesus, ele tinha poder de pedir anjos para tirar ele daquela situação, mas ele escolheu obedecer a Deus. Ele escolheu confiar em Deus. Você acha que Jesus, ele não sentiu dor? Sofrimento? Ele sentiu. Mas ele não olhou a circunstância. Ele tinha um coração rendido a Deus. Um coração que confiava verdadeiramente no plano de Deus na vida dele. Porque os planos de Deus são maiores do que o nosso.
Os caminhos de Deus para a nossa vida são mais elevados do que os nossos caminhos. Aquilo que a nossa mente não imagina, o coração nem nunca desejou, é o que Deus tem preparado para mim e para você. Jesus, ele decidiu confiar em Deus. Jesus, ele pagou um alto preço. E foi fácil para Jesus? Não foi. Ele levou nossos pecados. Ele levou chicotada. Ele levou cuspida de pessoas. Ele levou açoites por mim e por você. Não foi fácil para Jesus. Mas ele decidiu se render ao Senhor. Ele decidiu trilhar a história de Deus na vida dele. Ele decidiu viver os planos de Deus na vida dele. Ele decidiu viver os propósitos de Deus na vida dele. Que nós venhamos também decidir a viver os propósitos de Deus na nossa vida. Se render verdadeiramente a Deus. Ter um coração rendido, um coração que confia, um coração que obedece. Apesar das circunstâncias, apesar daquilo que vem contra a nossa vida. Jesus, ele disse para o Pai, falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, faça isso acontecer. Mas se não for, que todavia seja feita a tua vontade, e não a minha. E não a minha. Essa deve ser a nossa oração também. Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Às vezes a minha vontade é ir na força do meu braço. Às vezes a minha vontade é desistir de algo. Mas seja feita, Deus, a tua vontade. A tua vontade. Eu pergunto para você no dia de hoje, nessa tarde. O que você ainda está tentando controlar na sua vida? O que você ainda está tentando controlar na sua vida? Fazer do seu jeito. O que você ainda está controlando na sua vida? Pergunto para você: tem alguma área da sua vida que ainda não está rendida ao Senhor? Tem alguma área na sua vida que precisa ainda se render ao Senhor? Pergunta para você no dia de hoje. Qual área da sua vida? Qual área da sua vida hoje precisa se render verdadeiramente ao Senhor? Se renda a Ele. Se renda aos cuidados de Deus na sua vida. Confia nele. Somente obedeça. Somente obedeça, somente confie em Deus, somente obedeça a Deus. Deixa Deus controlar a sua vida. Deixa Ele direcionar a sua vida. Em nome de Jesus. Submeta a Deus. Submeta-se a Deus. Submeta a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declare hoje. Declare assim, ó. Eu escrevi aqui no meu caderno essas declarações para você fazer hoje, em nome de Jesus. Declare em voz alta, onde você estiver aí agora, em nome de Jesus. Declare assim: eu rendo o meu coração a Ti, Senhor. Fala para Ele, fala com as suas palavras agora. Fala: Pai, eu rendo o meu coração. Eu rendo o meu coração a Ti, nesse momento, em nome de Jesus. Declara em voz alta e agora, ó, não a minha vontade, mas a Tua. Não, Senhor, a minha vontade, mas a Tua vontade. Declara em voz alta: transforma-me como barro nas Suas mãos. Fala para Deus. Fala: Senhor, transforma-me como um barro em Tuas mãos. Eu não quero ser mais igual. Eu me rendo a Ti. Eu rendo a Ti o meu coração, a minha vida. Eu rendo a Ti, Deus, o meu casamento. Às vezes você está tentando salvar o seu casamento.
com a força do seu braço. Se renda ao Senhor. Confie em Deus, obedeça a Deus, submeta-se a Deus. E você vai ver a transformação na sua casa, na sua família. Às vezes você está querendo fazer na força do seu braço, agir com o seu filho na força do seu braço. Renda-se a Deus. Confie em Deus. Submeta-se a Deus. Obedeça a palavra. E você vai ver Deus trabalhando na sua vida. Se renda ao Senhor nessa tarde. Se renda ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que essa palavra ela venha trazer transformação verdadeira na sua vida. É o desejo do meu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Receba essa oração. Nesse momento, em nome do Senhor Jesus, receba. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Senhor, hoje nós escolhemos, ó Deus, entregar completamente o nosso coração a Ti. Que toda resistência, Deus, que todo medo, que todo orgulho, Pai, sejam quebrados nesse momento. Nós te pedimos, ó Deus, molda-nos, Senhor, conforme a Tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, a confiar, mesmo no Teu silêncio. Queremos um coração, ó Deus, rendido, submisso e cheio do Teu amor. É isso que nós queremos, ó Deus, todos os dias, ó Pai. Em nome de Jesus. Pai, que essa palavra possa alcançar, Pai, esses corações. Que verdadeiramente, Pai, haja transformação, haja mudança. Para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Nós entregamos a Ti o nosso coração, Pai, a nossa vida. Entregamos, ó Pai, todas as nossas áreas, ó Pai, da nossa vida que não foi entregue ao Senhor. Nós entregamos nesse momento a Ti, Pai. Nós nos rendemos à Tua soberania, Pai, nesse momento, Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, a todos. Com a bênção do Senhor que enriquece, e com ela não vem dor nem sofrimento. Que todos venham a ser alcançados, ó Pai, nesse momento. Para a honra e glória, Pai, do Teu santo nome. É que eu oro, Pai, em nome de Jesus, nesse nome todo-poderoso, que pode mudar, Pai, situações. Eu repreendo, Deus, toda a ação do inferno, toda obra contrária contra essas vidas, ó Pai, que tem impedido, ó Deus, elas de renderem ao Senhor. Eu paraliso e expulso pelo poder que há no nome de Jesus. Muito obrigada, Deus. Eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E quem crê, fala amém. Diga graças a Deus. Sejam alcançados, sejam abençoados por essa palavra em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, você nasceu para vencer. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para andar por cima e não por baixo. Você nasceu para ser cabeça e não cauda, em nome de Jesus. Fica com essa palavra no seu coração. E eu volto aqui amanhã para transmitir o recado de Deus ao seu coração. Sejam impactados por essa mensagem em nome de Jesus. Queira ir mais profundo. Se renda verdadeiramente ao Senhor. É o convite dele para você nesse dia. Em nome de Jesus. E lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só tem vida verdadeira em Jesus. Só tem caminho acertado em Jesus. Em nome do Senhor. Sejam alcançados nesse momento em nome de Jesus. Se sintam amados, se sintam privilegiados. Você é filho amado. Você é escolhido para esse tempo, para fazer a diferença. Em nome de Jesus. Beijo no seu coração e até amanhã. Em nome de Jesus.